anuidades, rendas, poupança. Conceito: rendas são um conjunto de duas ou mais prestações ou depósitos realizáveis em épocas distintas, destinados a amortizar uma dívida ou constituir um capital. Os pagamentos, que podem ser prestações ou depósito, constituem os termos PMT. Denomina-se N o número de termos e I a taxa unitária dos juros. Se o objetivo da renda for constituir um capital, esse capital será o montante da renda, valor futuro. Se, entretanto, seu objetivo for amortizar uma dívida, o valor dessa dívida será o valor atual da renda, valor presente. Classificação: as rendas podem ser certas ou aleatórias. Rendas certas, anuidades, são aquelas em que o número de termos, os vencimentos dos termos e seus respectivos valores podem ser previamente fixados. Quando pelo menos um desses elementos não puder ser determinado, chamados variáveis aleatórias, com antecedência, a renda é chamada aleatória ou probabilística, as quais são estudadas pela matemática atorial, seguro de vida, por exemplo. De conformidade com a duração, periodicidade, valores e vencimento dos termos, as rendas certas, anuidades, têm as classificações seguintes. Quanto ao prazo: temporárias, quando a duração for limitada; perpétua, quando a duração for ilimitada, é o caso dos aluguéis. Quanto ao valor dos termos: constante, se todos os termos são iguais; variável, se os termos não são iguais entre si. Quanto à periodicidade: periódico, se todos os períodos são iguais; não periódicos, se os períodos não são iguais entre si. Quanto ao vencimento dos termos: antecipada, se os termos forem exigidos no início de cada período; postecipada, se os termos forem exigidos no final de cada período; diferida, se os termos forem exigidos em uma data que não coincida com o início ou final do período, ou do último período. Para este vídeo, estudaremos o modelo básico de anuidade, ou seja, anuidades que são simultaneamente temporária, constante, periódicas, antecipada, postecipada e diferida. Renda antecipada. Uma renda é antecipada quando os pagamentos se realizam no início de cada período. Se a renda possui N termos, o vencimento do último termo ocorre no final de N-1 períodos, ou no início do enésimo período. Exemplo: poupança antecipada de 5 termos mensais de R$2.000. Portanto, o primeiro pagamento será na data 0. O último pagamento será na data 4. Depois de fazer o último pagamento, você espera mais um mês para resgatar e aqui retirar o montante. Para HP12C assumir o fluxo antecipado, basta especificar a modalidade pressionando a tecla Begin, o qual será demonstrado no visor com o anúncio Begin. Primeiramente, temos que informar a calculadora que efetuaremos um cálculo de renda antecipada. Para tanto, vamos formatá-la. Com isso, o anúncio Begin ficará aparecendo. Todos os cálculos que serão feitos a partir de agora terão como princípio que é uma renda antecipada, ou seja, o primeiro depósito será feito na data 0. Vamos lá, são 5 depósitos, vamos estipular uma taxa de 3% e agora vamos lançar os valores do depósito. Trocamos sinal, porque trata-se de uma saída, e carregamos em PMT. E pede-se o valor futuro, que é o valor que iremos resgatar no final do 5º mês. Renda postecipada, ou também conhecida como imediata. Uma renda é postecipada ou imediata quando os pagamentos se realizam no final de cada período. Se a renda possui N termos, o vencimento do último termo se dá no fim do enésimo período. Exemplo: renda imediata de 5 termos mensais de R$2.000. Renda postecipada. Primeiramente, vamos arrumar a máquina para fazer o cálculo de renda postecipada. Para tanto, basta clicar em G, End, apaga o anúncio. Vamos limpar a calculadora. E agora, para a gente entender melhor essa renda de R$2.000 por mês de forma antecipada, vamos imaginar que cada valor desses represente uma duplicata, vencendo a primeira daqui a 30 dias, a segunda 60 e assim por diante até a 5ª duplicata. Assim nós teríamos 5N,
utilizando-se a mesma taxa 3. Como são valores de entrada que vai ocorrer, PMT 2. E vamos ver quanto que eu receberia ou quanto que vale hoje essas 5 duplicatas. Portanto, a gente calcula o valor de PV. Ou seja, aquelas 5 duplicatas que somam R$10.000, se eu fosse descontá-la a 3% ao mês, eu receberia hoje o valor de R$ 9.159,41. Renda diferida. Uma amortização é diferida de N períodos se o vencimento do primeiro termo ocorre no final de N mais 1 períodos. E, se a renda possui N termos, o vencimento do último termo se dá no final de M mais N períodos. Nesse caso, a amortização diferida equivale a uma renda imediata postecipada que tem um prazo de carência entre o valor atual e o início do primeiro período de pagamento. Vamos ver um exemplo. A amortização de 5 termos mensais de R$2.000 com 2 meses de carência. Na realidade, conta-se a carência a partir da data zero. Passa-se 2 meses. Aqui, nós temos uma renda postecipada normal. E, a partir daqui, calcula-se os 5 termos. Verifique que os primeiros pagamentos ocorrem após o terceiro da data zero e não imediatamente após o final da carência, ou seja, não é logo aqui o primeiro pagamento, e sim um mês depois, porque é uma renda diferida postecipada. Agora vamos fazer o seguinte exercício. Quanto deverei poupar mensalmente a taxa de 18% ao mês nos próximos 10 meses para obter um total de R$5.000? Vamos primeiro limpar a calculadora. FREG. Agora, trata-se de uma poupança, teremos que colocar no módulo Begin, renda antecipada. Isso feito, vamos carregar os dados. Nós temos que serão 10 depósitos, a taxa de 18% e queremos obter uma saída no final, uma entrada de dinheiro no nosso caso, de R$5.000. Portanto, é só calcular a prestação. Ok, 180,15. Agora vamos fazer um exemplo. Um televisor de R$ 1.300 pode ser adquirido em 5 prestações mensais. Sabendo-se que a taxa praticada na loja é de 21% ao mês, calcular o valor das prestações nas seguintes hipóteses. Primeira, com o pagamento da primeira parcela após um mês. Como a calculadora já está no módulo postecipado, porque o anúncio Begin não está ligado, é só carregar os dados. Teremos número de parcelas 5, taxa 21, valor do bem 1.300. Queremos calcular a prestação. Está aí, R$ 444,29. Segunda hipótese de compra. Com o pagamento da primeira parcela no ato da compra. Opa, agora nós temos uma renda antecipada, portanto, vamos acionar o Begin. E os dados já estão carregados, 5 parcelas, taxa de 21%, PVA 1, basta apenas calcular PMT. Teremos que apertar 2 vezes, porque na primeira vez ele vai carregar esse valor como PMT. Então, na segunda vez, ele calcula, dá 367,19. Terceira hipótese. Com o pagamento da primeira parcela após 4 meses. Se é após 4 meses, nós teremos um período de carência de 3 meses, para daí começar a calcular uma renda postecipada. A calculadora já está no módulo END, ou seja, postecipado porque não está ligado ao anúncio Begin. Então vamos carregar os dados para a primeira fase do cálculo. 3 em N, 21 na taxa, 1.300. Valor presente, vamos calcular o valor futuro. Ok, 2.303,03 é o valor para daqui 3 meses. Agora, a partir de 3 meses, calcular o valor das 5 prestações. Limpando a calculadora, vamos colocar 5 N, né?
21 é a taxa e o valor de 2.303,03 passa a ser o meu valor presente. E vamos calcular a PMT. Portanto, 787,10. Agora é sua vez. Tente resolver os seguintes exercícios. Calcular a prestação a ser paga mensalmente na compra de uma mercadoria cujo preço à vista é de R$ 6.000 e está sendo vendida em prestações com uma taxa de 15% ao mês. Quanto devo depositar mensalmente para obter no final de 10 meses o valor de R$ 20.000, sabendo que os depósitos serão feitos no início de cada mês à taxa de 18%? Certa mercadoria está sendo vendida em prestações mensais, sendo que a primeira deve ser paga após 3 meses. Calcular o valor da prestação, sabendo-se que o preço à vista é de 1.800 e a taxa é de 12% ao mês. Quanto terei no final de 5 meses se depositar mensalmente R$ 300 à taxa de 20% ao mês? Um aparelho de som está anunciado nas seguintes condições: R$ 3.500 à vista, em 3 pagamentos de 1.790, uma entrada de 1.000 e mais 3 pagamentos de 1.200. Sabendo que a poupança está remunerando em torno de 28% ao mês, verificar qual é a melhor opção de compra.